Oiê, como é que vocês estão? Então, nesse segundo vídeo do canal, uma amiga minha, ela chegou falando: poxa, Kessia, por que você não se apresenta e tal? Seria legal você fazer um vídeo falando de você e tudo, porquê do canal e tudo quanto. E pensando nisso, eu comecei a cogitar essa ideia, né? E depois outra falou: poxa, Kessia, também seria legal e tal, e pá, fala algumas coisas sobre você. E eu falei: eu vou fazer. Mas, pensando nisso, o objetivo do canal não é vocês me conhecerem, é eu transmitir pra vocês aquilo que o Pai quer que eu transmita. E pensando nisso, sobre eu me apresentar, eu mostrar pra vocês quem eu sou, que tal eu apresentar Deus? Aí você pode pensar: apresentar Deus? Exatamente. Mas como assim, Kessia? Apresentar Deus? Calma lá que eu vou explicar. A gente fala muito sobre Deus, né? Todas as pessoas, se nós formos conversar com elas, todas elas vão falar: não, eu acredito em Deus, eu sei que Deus é maravilhoso, é misericordioso. Não, sim, eu tenho temor de Deus, eu acredito em Jesus. Amém. Mas, se a gente for olhar, muitos também têm uma ideia totalmente controversa daquilo que Deus quer que nós saibamos quem Ele é. Então, hoje, vamos fazer uma breve apresentação de quem Deus realmente é. Eu vou estar falando alguma coisa e eu espero que isso te acrescente ainda mais no seu conhecimento sobre Deus. Começando, essa semana eu tive uma experiência com uma pessoa, nós estávamos conversando sobre medo. Medo é uma coisa comum do ser humano. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E eu conversando, falando de alguns dos meus medos, eu virei para essa pessoa e perguntei: você tem medo de alguma coisa? E ela falou: eu não tenho medo de nada, eu só tenho medo de Deus. Aí eu fiquei pensando: medo de Deus? Medo de Deus. Essa pessoa, ela falou pra mim que ela tem medo de Deus. E eu olhei assim, eu fiquei meio que chocada, né? Porque, cara, de tantas coisas que as pessoas têm pra ter medo, vai ter medo logo de Deus? E nós passamos a conversar: mas por que medo de Deus? Parando pra pensar nisso, talvez não seja só essa, né? Mas uma infinidade de pessoas podem ter medo de Deus pelos motivos errados. Conversando com essa pessoa, eu fui procurar entender o porquê que ela tinha medo de Deus. E ela começou a falar que ela tinha medo da justiça de Deus e tudo quanto. E eu... Mas Deus não nos criou para nós termos medo dele. Deus, na verdade, não nos criou para nós termos medo de qualquer outra coisa, né? Como eu falei, medo é comum, mas se nós formos observar aquilo que Deus nos diz à luz da palavra, medo não é normal, porque Deus, ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. E Deus, ele não quer que nós sejamos medrosos, mas ele quer que a gente venha confiar inteiramente a nossa vida a Ele, mesmo que seja medo por coisas banais, mas Ele não quer que nós carreguemos isso conosco. E pensando nisso, a gente observa que muitos pregam como se Deus ele estivesse inacessível, né? Como se o véu do templo ainda estivesse presente e a gente não tivesse livre acesso a Deus. Só que se esquecem que, além de Deus, Ele também é nosso Pai. Pensa na relação que você tem com o seu pai. Você e o seu pai, vocês conversam numa boa, vocês brincam, vocês têm os momentos de troca de carinho de vocês, e é aquela coisa boa, aquela coisa gostosa, né? E com Deus tem que ser disso pra melhor, porque, como eu falei, além de Deus, Ele é nosso Pai. Lá em Efésios, primeiro, fala que Deus, ele nos predestinou como filhos. Aí você pode falar: como assim, Kessia? Deus predestina as coisas? Nesse caso, sim, Deus nos predestinou para sermos filhos. E por isso, Ele quer ter uma relação de pai para filho com a gente. Nós temos que temer a Deus, sim. Nós temos que ter respeito por Deus, tremer na presença dEle. Mas também temos que saber que Ele é o nosso Pai. Ele quer ter um relacionamento íntimo com a gente, independente do que as pessoas falem, independente do que as pessoas preguem. Ele quer saber da nossa vida. Ele quer ter um relacionamento íntimo com a gente. Primeiro de tudo, nós temos que colocar Deus como o centro da nossa vida, porque só assim a gente vai conseguir ter um relacionamento que agrada Ele, um relacionamento que chama Ele para mais perto de nós. Que você possa ser abençoado com esse vídeo, também possa compartilhar com as outras pessoas. Então, até a próxima, que Deus abençoe cada um de vocês, amém?